Bom, e aí a gente chega a essa primeira parábola desse bloco, que é Mateus 13, a parábola do semeador. E ela está num contexto que vai nos ajudar muito bem para a gente entender qual que é a lição que Jesus está trazendo com essa parábola. De modo geral, a gente é muito superficial na análise dessa parábola. A gente olha para essa parábola muito no contexto só da evangelização. Quando nós evangelizamos, como é que está o coração das pessoas para receber a mensagem do evangelho. Sim, a gente aplica essa parábola dessa forma também, mas Jesus queria ir além disso e ele estava tratando de questões que vão além disso também. O contexto vai nos ajudar nisso, porque está logo no início do capítulo 13 de Mateus, mas a gente tem que lembrar que os capítulos e os versículos não eram divisões originais, era um livro corrido, era um livro sem capítulos, era uma grande carta que se lê do início ao fim. Tanto os evangelhos quanto as epístolas, e não tem exatamente essas divisões. A gente vai reconhecer certos blocos e as divisões nos ajudam muito a gente se localizar dentro do texto. Mas esse texto de Mateus 13 está logo depois de vários confrontos que Jesus teve. E quando ele começa o capítulo 13, né, dizendo assim, naquele mesmo dia Jesus sentou-se com as multidões e passou a ensinar através de parábolas, essa frase, naquele mesmo dia, está ligando o ensino de Jesus àquilo que tinha acabado de acontecer. E o que é que tinha acabado de acontecer? Bom, a gente teve cura no sábado, Jesus confrontando os fariseus, as autoridades, em relação ao assunto do sábado. A gente tem Jesus curando, sendo acusado de curar pela força, pelo poder e pela autoridade de Beelzebul, ou seja, ele tem a autoridade dele colocada no mais alto grau de questionamento. Olha, você faz isso porque você, na verdade, é de Satanás. E aí ele vai responder dizendo assim, olha, a árvore ruim não dá bom fruto. Isso tudo está dentro do capítulo 12. E aí os fariseus vão pedir um sinal. E Jesus vai dizer assim, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, não. Vocês estão querendo, se vocês quisessem me seguir, vocês seguiriam. Vocês estão pedindo sinal, mas na verdade vocês não querem nada disso. E esse é o contexto. Na verdade, a parábola do semeador vai responder uma pergunta que os próprios discípulos talvez estivessem no seu coração. Como que depois de tantos milagres que Jesus fez na frente de todas essas pessoas, ele ainda está enfrentando enorme oposição? E aí Jesus vai contar algumas parábolas, especialmente no capítulo 13, para responder essa pergunta silenciosa. Essa pergunta que os discípulos naqueles dias provavelmente estavam se fazendo, mas também aqueles leitores posteriores do Evangelho de Mateus e dos outros evangelhos também vão estar se perguntando. Bom, Jesus ele vai parar diante dessa multidão e vai começar a contar essa parábola do semeador. E ela, se você olhar assim com calma, ela realmente é uma parábola simples. Ela não é cheia de personagens, cheia de tramas, nada disso. Muito simples. O semeador saiu a semear. Ele vai semear parte sobre o caminho. As sementes que caíram nessa beira do caminho, as aves foram ali, acharam e comeram a semente. Ela nem virou planta. Depois, parte caiu num solo rochoso, que chegou a germinar. Mas pela falta de raiz, o sol veio depois e ela não tinha onde buscar água, porque não tinha a sua raiz profunda, e ela acabou secando e morrendo. Parte caiu sobre os espinhos, chegou a germinar, cresceu uma planta ali, mas os espinhos sufocaram aquela planta e ela não se tornou frutífera. E parte caiu sobre a boa terra. Ela frutificou, deu a 100, a 60 e a 30 por um. Ponto final. Simples, como foi contada, mas a gente vai ver que ela é muito mais profunda do que parece ser. Uma coisa interessante é o contexto agrícola dessa parábola. Era um contexto comum para aquela população, e a gente tem que entender uma coisa, as técnicas agrícolas modernas não se aplicam naquela época não. Então a gente fica achando assim, poxa vida, mas que esse cara muito desleixado, esse semeador, poxa vida, como é que ele desperdiça as sementes dele dessa forma? Mas a gente tem que entender uma coisa, por exemplo, parte caiu na beira do caminho. Era comum os caminhos, poucas eram as estradas mais organizadas. Os romanos ficaram famosos justamente porque as principais estradas que ligavam as grandes cidades do Império eram pavimentadas com pedra, e aquilo possibilitava levar e trazer carroças carregando mantimentos. Isso alimentava o Império Romano. Mas a maior parte das estradas que levavam cidades menores a cidades menores, vilarejos a vilarejos, eram estradas de chão. E muitas delas passando por meio de propriedades. Igual a gente faz trilha hoje em dia, né? Você vai numa cachoeira, você passa às vezes no meio de uma fazenda de alguém, no meio da plantação de alguma pessoa. E isso era comum na época. E as pessoas iam plantar, e semeavam, e jogavam e caíam nesses caminhos também. E as técnicas agrícolas eram diferentes. Hoje em dia se prepara muito o solo antes de semear.
e faz-se o sulco, coloca a semente dentro dos sulcos e depois tampa. Naquela época, não, muitas vezes eles semeavam um campo e depois revolviam a terra para que as sementes ficassem embaixo da terra. Então eram técnicas muito diferentes. Tanto é que, por causa disso, uma boa colheita boa, era uma colheita que dava de 8 a 10 vezes o que se plantava. 8 por 1, 10 por 1. O anormal seria 5, 6 por 1. Se a pessoa falava assim, não, eu colhi 10 por 1, o pessoal já ficava doido. Não, como é que você conseguiu isso? Ou seja, se ele plantou um saco de sementes, ele conseguia colher 10 sacos. Então isso era fantástico na época. Hoje em dia, é claro, é muito mais do que isso que se tem na plantação de milho, de soja e por aí vai. Mas, quando Jesus fala, então, que as pessoas iriam colher, ou quem semeou, né, colheu na terra boa a 100, 60 ou 30, ou ao contrário, 30, 60, 100 por 1, isso era uma coisa inimaginável. É a mesma coisa que ganhar na loteria para um plantador, um agricultor. Então era uma coisa muito fantástica mesmo, muito acima de tudo que está se imaginando esse tipo de plantação. Então, essa parábola parece uma parábola simples. Só que é interessante, os discípulos não entenderam. E olha que os discípulos estavam caminhando com ele. Estavam já toda uma pegada ali de ensino de Jesus e tal. Então, está vendo que a coisa não é tão simples assim. A parábola é simples, mas é muito mais profundo do que a gente imagina. E a pergunta é, será que é só uma lição moral? Será que é só uma questão ligada a como é que é o coração das pessoas quando a gente vai evangelizar? Qual que é a resposta das pessoas? E a gente vai perceber que tem mais do que isso. E Jesus, esse contexto que ele estava ensinando, vai nos mostrar. Logo depois que ele conta essas parábolas, especialmente a do semeador e do joio, ele se coloca à parte com seus discípulos, e os discípulos vão perguntar para Jesus, Jesus, por que é que você fala por parábolas? Por que o Senhor usa parábolas para falar sobre as coisas do reino? Porque eles estavam assim com um quebra-cabeça para montar dentro da cabeça deles. E a forma como Jesus responde isso mostra muito bem qual que é o objetivo de Jesus, não só ao lidar com parábolas, mas o que ele está querendo dizer com essas parábolas do capítulo 13. Ele diz assim, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. E quando ele diz essa palavra, assim, essa expressão, é dado, está implícito para aquela cultura, para aquela forma de dizer, porque naquela época, especialmente, todo mundo sabia que o presente, aquilo que a pessoa não tinha, qualquer coisa boa, era Deus que estava dando. Então, quando ele diz essa expressão, a vocês é dado por Deus. Deus está dando para vocês conhecer os mistérios do reino. Tem muito mais no reino do que eu estou dizendo aqui. E aí vocês vão aprender disso melhor. Ou seja, Deus ele é soberano na revelação do seu reino. Deus é que escolhe a quem ele quer desvendar esses mistérios. Ele está dando isso para os discípulos. Mas há também um coeficiente de juízo. Ele fala de aqueles não vão receber. Quem são aqueles? Os que não têm, até o que têm, vão deixar de ter. E eles não vão ver, e eles não vão ouvir. Esses tais aqueles, são os fariseus, os escribas, são os incrédulos que chegam para Jesus e mesmo diante de tudo aquilo que está acontecendo, eles não acreditam. Eles não estão chegando zerados para escutar essas parábolas. Eles acabaram de ver um monte de milagres. Eles acabaram de ver coisas fantásticas que Jesus fez e não creram. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês estão me escutando, mas coisas muito mais palpáveis, muito mais tangíveis, quer ver um paralítico andar, quer ver um homem cego voltar a ver, vocês não estão crendo nem vendo isso. Quanto mais se eu contar das coisas do reino, vocês não vão ver mesmo. E é isso que Jesus está tratando. Por isso que os versos 12 e 13 vão nos ajudar a entender isso. Diz lá, acompanha aí o texto. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Agora vamos olhar por essa perspectiva. Muitas vezes a gente lê esse texto fora da perspectiva. Vamos olhar por essa perspectiva que ele está saindo de um ambiente onde vários milagres aconteceram e agora ele está ensinando o povo. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Do que ele está falando isso? Ele está falando do coração aberto da fé. Ele está falando, olha, você que tem um pouco de fé, está crendo, está me seguindo, porque creu na minha palavra, você terá mais ainda. Mas ao que não tem, aquele que não crê, até o pouco que ele tem vai ser tirado. Até a sua posição de fariseu, de religioso, até isso vai ser tirado. Ele não vai ficar com nada
porque ele não creu no Filho do Homem. Por isso eu falo por parábolas, diz ele, porque eles veem, mas eles não veem na verdade. Parece que eles ouvem, mas na verdade eles não ouvem nem entendem. Ou seja, aquele que crê aceita e consegue compreender e cresce com as parábolas. Aquele que não crê é uma história sem sentido nenhum e só vai gerar nele mais juízo, porque ele não crê mesmo e fica mais evidente a sua posição de incrédulo. Então, o que Jesus está fazendo é que ele está respondendo ao que já aconteceu através daquela proclamação. Ou seja, houve a proclamação através de ensino do Sermão do Monte, dos milagres, e essas pessoas não abriram os seus corações. Então ele está agora falando por parábolas para que comece a se dividir mais ainda esse grupo. E esse grupo fique muito claro, aqueles que creem e recebem os mistérios do reino de Deus através da fé, e aqueles que não creem, e essas histórias os afastam mais ainda do Senhor Jesus. Bom, então qual seria a interpretação dessa parábola? Não está longe daquilo que a gente está acostumado a escutar sobre a parábola do semeador. Mas tem alguns detalhes que esse contexto vai nos ajudar um pouco mais. Ele fala assim de 4 tipos de solos, 4 tipos de pessoas, ou 4 respostas à mensagem do Evangelho, que o Evangelho é a semente. Aquele que caiu sobre o caminho, então esse caminho vai representar aquelas pessoas interessadas. Eu achei interessante essa mensagem, muito legal, isso que você está dizendo, mas não vai para frente. Logo, logo, aquilo já fica para trás. E aí foi o inimigo que rouba, e como não chegou nem a germinar, o inimigo levou embora aquela semente. Depois o que caiu sobre a rocha, aqueles chamados crentes temporários superficiais, ou seja, a pessoa até começa a vivenciar uma experiência religiosa, alguma coisa ligada ao convívio ali do Evangelho, mas não vai para frente, não cria raiz e logo desaparece. Já aquele que é nascido no espinheiro ou debaixo dos espinhos, ele até consegue caminhar, vai por um tempo, mas a diferença entre esse e o próximo solo é a questão do fruto. Não dá fruto. Ela não chega necessariamente a morrer, mas ela sufocada, ela se torna infrutífera e não vai para frente. E o último solo é aquele solo que o contraste é muito grande, porque enquanto os outros ou não germinaram, ou germinaram e morreram, ou se tornaram completamente infrutíferos, não é que deu pouco fruto não, completamente infrutífero. Esse bom solo, ele frutifica, mas não frutifica de uma forma normal, ele frutifica muito. E simboliza esse crente fiel, esse crente que abraçou e viveu o Evangelho de uma forma especial. Então, a diferença é muito grande. Não é uma parábola necessariamente sobre tipos de pessoas, mas é uma parábola sobre o reino de uma forma geral. Por quê? Quando Jesus está contando isso, ele está contando isso especialmente para ensinar os seus discípulos. E lembrando aqui que os discípulos estavam com um questionamento. O questionamento dos discípulos era: como que pode estar acontecendo isso? Uma coisa tão fantástica, uma mensagem tão fantástica, e tanta gente tendo tantas formas de reação e reações de rejeição. Reações que a pessoa Jesus terminava, às vezes alimentava as multidões com pão, e logo depois as pessoas estavam nem aí para Jesus. E aí os discípulos estão nesse ambiente com seus questionamentos. E Jesus está contando essa parábola muito mais para os discípulos do que para as multidões. Apesar dele ter contado para as multidões, ele só explicou a parábola para os seus discípulos, querendo ensinar aos seus discípulos que, olha, sim, o Evangelho vai ser semeado em todos os lugares, em todos os tipos de solo, mas nem todo solo vai frutificar. Nem todo solo vai frutificar, mas confie, porque quando frutificar, vai dar muito fruto. Pode ter certeza disso. E é interessante porque tem algumas outras questões. Por exemplo, o reino vem como uma semente, ele não vem como um maremoto, ele não vem como um terremoto, ele não vem com grandes trovões, ele vem como uma semente. E essa figura da semente é a figura mais usada. Ela é usada aqui no capítulo 13 em outros momentos, mas ela é usada em outros momentos que Jesus vai contar parábolas também, nessa questão agrária. E aí a semente comunica algo suave, algo que vai caminhando, que vai crescendo. E isso é a característica do reino de Deus. Essa parábola vai explicar essa rejeição do Messias. Por que o Messias, agora vamos lembrar, já vimos isso em aulas anteriores, a ideia que as pessoas tinham do Messias é aquela coisa de rolo compressor. O Messias vai ser o rolo compressor sobre Israel e sobre todas as nações. Então como é que o ensino de Jesus está sendo tão rejeitado? Então essas parábolas, Jesus vai sossegar o coração dos discípulos para mostrar que sim,
o Messias vai ser rejeitado. Tanto é que depois ele tem que reforçar a questão da morte na cruz. Ele diz, olha, eu vou morrer na cruz e eu sou o Messias, as coisas não são incompatíveis. Mas, ao mesmo tempo, lembra que eu falei da questão da história aberta? Então, ao colocar vários tipos de solo, e Jesus não falar assim, olha, vocês têm que ser o solo bom, vocês têm... Não, Jesus só fala dos solos. E ao fazer isso, ele convida o seu ouvinte, o seu leitor, a uma reflexão. Que solo que eu estou? Onde é que eu estou nessa história? Quem sou eu nessa história? E isso é uma das coisas mais fantásticas das parábolas de Jesus, onde ele vai nos puxar para dentro da história de uma forma tão intensa, mas ao mesmo tempo tão suave.